Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. A 1xBet ela é parceira do Barcelona, de vários outros clubes, e temos aqui, um cupom que é o bônus aqui do canal para te dar o bônus em dobro, Com o nosso cupom GODOY1x, você garante bônus em dobro. Então colocou 50, retorna 100, colocou 150, retorna 300, pode retornar para você até R$ 1.500 de bônus. Então aproveite aqui o nosso cupom, está na descrição do vídeo, você faz o download, faz o seu depósito e resgata com o nosso cupom aqui, GODOY1x, bônus em dobro. Numa rodada que a gente vai ter, tem o Flamengo, futebol feminino, que está sendo mais confiável, então o Flamengo e São Paulo, tem Leicester e Liverpool, tem Internacional e Milan e o Fla-Flu de terça-feira para você aproveitar com o nosso bônus em dobro, GODOY1x. Bom, galera, vamos falar sobre esse aspecto do Jorge Sampaoli, que certamente vocês têm acompanhado, entre as coletivas, ou quando ele tem ali uma entrevista, uma oportunidade para falar, ele acaba falando sobre os jogadores. O Jorge Sampaoli, então, ele vai, em aspas, responsabilizando, vai culpando os jogadores. Pois bem, vamos entender um pouquinho de que forma o Jorge Sampaoli acaba passando. Eu acho que há, inclusive, um choque cultural sobre uma condição técnico e elenco no futebol brasileiro e, sobretudo, que é aquilo que nos interessa, que é no Flamengo. E no Flamengo é mais do que no aspecto de jogadores do Flamengo. Inclusive, confronta parte da torcida. Certamente a gente vai passar por alguns aspectos aqui que você vai lembrar de algum conhecido, de algum torcedor que falou aquilo e a gente vai ver esse contraste. Então é um pouquinho dessa relação do Jorge Sampaoli em apontar o erro dos jogadores do Flamengo. Erro este que os jogadores do Flamengo, eles estão certos, alguns jogadores do Flamengo, eles são meio que imunes a erros, Com a exceção, vamos falar, Vamos aqui ser bem didático. Com a exceção do jogador que tá aqui no ataque e erra um gol, por exemplo, Gabigol, e com a exceção de um goleiro que toma um frango aqui, ou um zagueiro que acaba tendo um erro, coisas assim bem objetivas sobre o jogo, que aí, obviamente, o torcedor vê, um erro do Gabigol de finalização, vai culpar o técnico. Evidente, não é à toa que o Gabigol recebe as críticas. E um zagueiro ou um goleiro que tem uma falha, sofreu um gol, não vai. Então, com a exceção disso aqui, tudo que acontece durante o jogo, durante todos esses anos, desde 2019 pra cá, pós 2019, nunca foi o jogador que errou. Sempre foi culpa do técnico. Não é mentira. Isso aí a gente tem fatos, a gente tem relatos, Então, tudo. Então, se o Gabigol perde o gol, a culpa é do Gabigol. Se o goleiro toma o frango ou o zagueiro vai lá dar uma entregada e sai o gol, é culpa. Se não for essas duas situações, tudo aqui que aconteceu é culpa do técnico. E o Jorge Sampaoli, e a culpa nunca é do jogador. E o Jorge Sampaoli tem uma forma de ler o jogo de uma forma um tanto que diferente. E ele acaba, quando a gente fala sobre aspecto de liderança, evidente, e ele acaba externando algumas situações. A gente tem visto desde a primeira partida do Jorge Sampaoli, quando ele tem algumas questões, ele fala sobre a falta de contundência, a falta de concentração, a gente vai passar por algumas aspas, tem agora a mais recente, mas ele acaba responsabilizando o jogador ao ato do jogo. Que se nós analisarmos de uma forma fria, é verdade. O final, quem é que faz o ato? Quem é o artista final? É o jogador. Os técnicos não podem estar ganhando status de jogador. E jogador não ganha status de técnico. Jogador no lugar do jogador e técnico no lugar do técnico. Então, nesse aspecto que muitos falam, soluções de técnico e execução é de jogador, durante todos esses anos, por esse aspecto, e por esse histórico de gratidão, de agradecimentos, fã, tudo aquilo que a gente já sabe, a gente imunizou o jogador. Com a exceção de gol perdido e tomada de frango, o resto, tem gente que cai com a cara no chão. O cara vai conduzindo a bola, cai com a cara no chão. Perde bola, perde. Mas nunca foi culpa do jogador, nunca. Sempre foi a culpa do técnico. E agora o Jorge Sampaoli, então, para começar, ele então há um conflito de acordo até com o que a arquibancada analisava. O que o torcedor do Flamengo não tolera, independentemente de qual técnico está na beira do campo, apesar dele responsabilizar muitas das vezes o técnico por estar na beira do campo com o comportamento do seu queridinho, nele, é a questão comportamental do jogador. Um jogador indolente, o torcedor ele não tolera. Ele vai responsabilizar no final o técnico, mas ele não tolera. Agora, questões técnicas, estamos falando de questões técnicas. As execuções técnicas, os jogadores sempre foram imunes pelo histórico, pelas conquistas, pelo agradecimento todo a deles. Algumas aspas do Jorge Sampaoli que me chamaram a minha atenção desde então.
E aí a gente vai falar sobre esse conflito que passa um pouquinho para o aspecto da gestão também do Flamengo. Essa aqui, o time está muito apressado para fazer o gol e se desconcentra. Futebol é contundência, também com concentração. Jogamos contra um time que estava muito concentrado. Temos que trabalhar, o jogo é contundência, o Flamengo precisa disso. Então acaba o Jorge Sampaoli falando um pouco sobre esse aspecto da falta de concentração. Eu acho que nesse quesito entra muito sobre um aspecto mental do jogo, e aí os jogadores acabam se tornando, né, é uma extensão de decisões da administração do Flamengo, dos diretores do Flamengo. O time teve volume de ataque, situações de gols, mas termina perdendo o jogo por circunstâncias defensivas pontuais. É muito estranho o que vem acontecendo, superamos os rivais e não ganhamos, temos que analisar essa questão. Na ocasião, então, o Jorge Sampaoli falando sobre essa suposta vulnerabilidade que o Flamengo tinha defensiva, onde esses erros pontuais estavam sendo determinantes. Erros pontuais esses que já acontecem desde vários, né? A gente já tem... tem um catálogo, né? Que a gente já tem aqui de exemplos. Aqui mais uma, né? A realidade da minha chegada aqui foi para entrar no lugar de um treinador, mas tem a ver também com os jogadores. Se o time gera tantas chances e não consegue concretizar, não é só fragilidade defensiva e ofensiva, acaba falando sobre essa falta. O Jorge Sampaoli utiliza muito essa palavra contundência, né? Essa falta de efetividade. Isso o próprio Jorge Sampaoli tem falado em outras oportunidades também, né? Do time perder muitos gols, né? De faltar essa letalidade, né? De ser esse time mais assertivo. Mais recentemente, após aquele rendimento, né, do Flamengo contra o Bahia, sobretudo no segundo tempo, de 5 contra 3, 4 contra 2, era aquilo, né? Era uma oportunidade para o Flamengo fazer gols, fazer uma goleada, né? Conquistar uma vitória, né? Cachapante. O Flamengo perdendo essa oportunidade, pouco quis, a verdade também foi essa. Ele falou sobre maturidade, e ele abre aspas, né? Eu considero que o time tem que ter mais maturidade para controlar os ataques. Como finalizar mal os ataques. O time rival, com muita energia, voltava a nos levar para a nossa área. Isso também é falta de energia, isso também acontece de fato, e o Flamengo finalizava muito mal. Aí aquilo vai permitindo sempre com que o adversário fique vivo na partida, o que não é uma situação nada confortável. E aí, ainda nesse jogo, chamou a minha atenção num momento curto desse bastidor, né, contra o Bahia, no vestiário, o Sampaoli, que ele não é um treinador que traz que é travestido, né, daquele paizão motivador. Ele não é. Inclusive o Jorge Sampaoli, o Flamengo, apesar de ter repetido, né, esse processo de 2 treinadores por ano até então, o Sampaoli assumiu o Flamengo um pouco mais cedo do que normalmente ele tem feito com o segundo treinador, que foi o Renato, e até mesmo mais recente o Dorival. Ele não tem essa personalidade, né? Ele é um tanto que diferente ao Renato e ao Dorival, né? Sobre o aspecto de gestão e tal. Então ele não é tão motivador assim, mas o Sampaoli falou brevemente com o elenco, dentro do vestiário, abre aspas, você tem que sentir que você tem que ganhar sim ou sim. Para isso temos que buscar o jogo o tempo todo. O tempo todo. Atacar 90 minutos. Ele usou brevemente, falou essas palavras, sobre, né, tentando ali incentivar o time a buscar sempre o ataque e tal. Infelizmente, durante a partida nós não vimos o desejo do treinador dentro de campo, a aplicação não foi feita. E aí entra por esse ponto, que é o seguinte. O Flamengo, apesar de estar acostumado a ter esses 2 treinadores, né, por ano, o início, né, o Pardal, que inicia o ano, e o Salvador da Pátria, né? Dentre esses últimos anos, o Salvador da Pátria, o segundo técnico do Flamengo no ano, ele tinha um perfil, como o Renato e o Dorival, que se assemelhavam, né, sobre alguns aspectos, inclusive de jogo, de forma de se enxergar, forma de se comunicar, gerir o elenco. E agora o Sampaoli, ele é um tanto que diferente a esses treinadores. O Sampaoli, ele não vai agradar, ele não vai conquistar os jogadores pelo que ele fala. Ele não vai agradar e ele não vai conquistar os jogadores pelas suas atitudes paternalistas. O Sampaoli, isso é jogadores, inclusive, que já trabalharam com o Sampaoli. Se o Sampaoli vai agradar, se o Sampaoli vai conquistar alguém dentro do elenco, ele vai conquistar por uma suposta ou uma tendência da sua competência no dia a dia. Os jogadores vão gostar do que ele vai treinar, os jogadores vão gostar do que ele vai poder otimizar o time, do que ele vai poder desenvolver, desempenhar, e aí acabam então, porque não é pela pessoa Sampaoli. É pelo profissional, até porque é um choque cultural. O Sampaoli, ele vem de uma outra ideia, né? Onde o jogador acaba sendo ali um executador de tarefas, né? Ele é o artista final que deve ser cobrado, elogiado, etc. Então, nesse aspecto onde hoje os jogadores do Flamengo acabam sendo externamente, né,
acabam sendo mais cobrados do que elogiados, por uma questão óbvia e consequência do que a gente tem visto no jogo, é o grande choque cultural que vai assombrando o Flamengo. Assombra o Flamengo porque dentro do seu organograma é um aspecto muito mais paternal, onde a cobrança, né? E a torcida com uma cobrança muito seletiva, onde imunizou por muito tempo muitos jogadores com muito rendimento ruim. Com a exceção daquilo, né? Perdeu nos últimos metros ou entregou nos primeiros, onde fica uma condição explícita. De resto, eles podiam errar em qualquer faixa do campo porque a culpa era do técnico, né? Pô, o cara errou um passe de 2 metros, daqui pra cá. Não, mas ele errou porque o técnico faz uma ginástica, uma desonestidade intelectual que faz uma ginásticas boas, inclusive, que pra justificar o erro do queridinho lá que errou um passe de 3 metros, ou perdeu uma bola, caiu de cara no chão, e agora é esse choque, né? Porque o próprio treinador, ele já traz uma cultura de análise e de responsabilidade bem diferente daquela que nós estávamos habituados. Então por isso que é importante fazer também esse exercício de reflexão. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.